A medicina está evoluindo numa velocidade impressionante. Novas tecnologias, novas técnicas, novas possibilidades. Mas no meio de tudo isso existe uma pergunta que poucos fazem. Quem são os profissionais que realmente estão na linha de frente dessa nova evolução? Aqueles que só acompanham o avanço ou tem aqueles que ajudam a construir um futuro da medicina? Esse é o Fala Doc, um espaço onde em 30 minutos a gente vai além do currículo e entra numa visão, nas decisões e na prática de médicos que são referências. Porque aqui a gente não só fala sobre medicina, a gente fala sobre autoridade, a gente fala sobre impacto e a gente fala sobre o que sustenta uma carreira realmente de excelência. O episódio de hoje não é exatamente sobre isso. Hoje a gente recebe um especialista que é referência quando o assunto é saúde da mulher. Dr. Leonardo Bezerra é especialista em ginecologia, atua como cirurgia robótica no tratamento da dor pélvica e da endometriose, áreas que exigem não só técnica, mas uma sensibilidade clínica e uma precisão. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado em ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, o Dr. Leonardo ele é professor adjunto à Universidade Federal do Ceará e supervisor da residência médica em endoscopia ginecológica e também orientador nos programas de mestrado e doutorado em cirurgia. Ou seja, além de atuar, ele também forma e influencia a próxima geração de especialistas. Olha que bacana. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso Fala Doc. É um prazer receber você aqui. E hoje a gente vai escutar, além do doutor, quem é a pessoa que está por trás disso, né? Então, eu gosto muito de começar olhando muito quem é essa pessoa que está por trás. Quem é o Leonardo até se tornar o doutor Leonardo? Quem é o Leonardo da sua mãe? Quem é o doutor Leonardo da sua família? Me fala um pouquinho sobre você, doutor. Muito obrigado pelo convite. A gente fica muito surpreso e, ao mesmo tempo, grato por participar de atividades que saem um pouquinho do nosso dia a dia, né? Falar sobre profissão, falar sobre sensibilidade e os elementos que constituem o que a gente chama de carreira ou de evolução é muito importante. Eu sou do interior do Ceará, vim de Juazeiro do Norte e tenho muita honra de ter participado da minha história de vida, as raízes nordestinas, sobretudo as raízes da seca, da caatinga. Sou de uma região privilegiada, porque de onde eu nasci, no Cariri, a gente tem um verdadeiro oásis do ponto de vista geográfico e também cultural. E isso me formou como um ser humano muito ligado às raízes e aos valores da minha terra. Apesar de trabalhar hoje com o que a gente considera tecnologia de ponta, eu entendo que essas duas coisas estão intimamente ligadas. E não existe nada mais tecnológico e moderno do que você valorizar a sua cultura, a sua história e as suas raízes. Os meus pais também eram imigrantes, porque a cidade onde eu nasci era uma cidade de pessoas que vinham de fora, por conta das romarias, por conta do crescimento comercial. E, obviamente, como toda a minha geração, tive que migrar para Fortaleza para fazer faculdade, depois para São Paulo, depois estive fora do país, mas sempre voltando para as minhas raízes, onde hoje estou. Hoje me considero cidadão fortalezense, estou aqui há muito mais tempo do que estive no Juazeiro do Norte. E, claro, o meu vínculo muito forte com a Universidade Federal do Ceará, onde eu tenho raízes e onde eu consigo trabalhar na pesquisa e na educação. É muito interessante a gente saber realmente que existe o empreendedor médico e existe aquele colaborador realmente que está formando essa nova base de pessoas que vão dar continuidade àquilo ali que é a saúde das pessoas, né? Doutor Leonardo, em que momento da sua carreira você percebeu que iria seguir por esse caminho mais avançado da tecnologia, de coisas mais tecnológicas, envolvendo realmente a cirurgia minimamente invasiva? Que é essa parte que está se falando tanto de robô, como é isso? Tem pessoas ainda se assustam. Como é que está sendo esse estudo e essa evolução? Que eu acredito que o doutor Leonardo, quando se formou, não tinha nada disso. Sim. E a gente tem que ir evoluindo junto com essa tecnologia. Dulce, é tão interessante essa sua pergunta, porque ela vem dentro exatamente do esteio do que eu falo para os meus alunos, para os residentes, para os colegas mais jovens. Eu me formei em 1995, ou seja, no século passado. E para você ter ideia, após a residência médica, que é quando você se capacita em ginecologia, até 90% das coisas que eu trabalho hoje no meu cotidiano sequer existiam nessa época.
Isso é muito interessante, né? A ginecologia cirúrgica foi uma das especialidades que mais mudaram, que mais evoluíram em termos de instrumentos de trabalho, de atividades, de novas tecnologias dentro da cirurgia como um todo. Hoje, quando a gente fala em ginecologia, a gente fala de ginecologia minimamente invasiva. Não se concebe, por exemplo, fazer cirurgia ginecológica através de grandes incisões, como se existia no passado. E hoje o conceito de boa técnica, de boa prática, está aliado ao conceito, do ponto de vista cirúrgico, de mínimas incisões, de mínima invasividade. Aí entra a robótica e a laparoscopia. Então, voltando, eu não fazia isso na minha residência. A gente não aprendia isso na época que eu fui residente. Portanto, durante a história da minha formação médica, que eu acredito que nunca se acaba, eu sempre me sinto um ser em formação, a demanda e a necessidade pelo conhecimento e para oferecer o que há de mais ético, o que há de melhor prática médica para as mulheres e para a vida em geral, me levou sempre a procurar novidades. Me levou a sair de Fortaleza, a sair do Brasil e me levou a procurar novas tecnologias. Lembrando que, na verdade, a tecnologia que mais impacta na nossa vida não é a tecnologia ligada na tomada elétrica, não é a tecnologia dos satélites, não é a tecnologia dos robôs, mas é a tecnologia humana. E a gente nunca deve perder esse ponto que é o mais importante. Nenhuma tecnologia vai superar a empatia, a percepção do outro e o nosso papel social como médico que tem a necessidade de mudar e interferir na realidade das pessoas, mas sobretudo da sociedade. Porque nós lidamos com adoecimento, nós lidamos com a dor, nós lidamos com a perda e a gente nunca deve dissociar a nossa percepção, a nossa empatia, a nossa missão neste mundo, uma missão social, da tecnologia. As duas coisas têm que estar muito bem alinhadas, porque senão a gente vai estar segregando, a gente vai estar oferecendo tecnologias para uns e não para outros. Quer melhor exemplo que nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, que é o maior sistema público de saúde, onde nós trabalhamos, fazemos pesquisa clínica, onde nós trazemos as maiores informações, as maiores tecnologias de ciência e também onde nós acolhemos por igual. Então, portanto, não adianta ter um robô para poucos. Não adianta ter uma ginecologia minimamente invasiva só para quem pode pagar. E não adianta trabalhar com a medicina elitizada, porque esse não é o conceito da medicina. A medicina é uma ciência social. Então, Dulce, a maior tecnologia, de fato, é a empatia. É a empatia, né? A gente está falando aqui, eu gosto muito desse mundo de tecnologia. Não para a área de medicina, eu trabalho para a parte de sustentabilidade, para a parte de energias. E a gente fala muito, a gente escuta muito, vendo será que o robô vai substituir? E é exatamente o que você está falando. Nunca um robô vai substituir o calor, o aconchego de uma pessoa física. Doutor, a gente está falando aqui para algumas pessoas que são estudantes de medicina, para algumas pessoas que nem são da medicina, mas vivem o mundo do empreendedorismo, onde a gente vive esse mundo onde a gente tem 24 horas, mas tem muitas coisas para fazer. E eu estou aqui na frente de um médico que o tempo inteiro está se atualizando, que é muito estudado. Como é que o senhor consegue conciliar a sua vida de consultório, onde a gente está falando que o médico, que é um autônomo, ele vende as horas para receber a parte financeira? E como é que você consegue conciliar isso no seu dia a dia? Queria que você falasse assim, pensando numa pessoa que ou ela vai se dedicar preencher o horário dele para ganhar a parte financeira dele, ou ele vai ter que optar e fazer um mestrado, fazer um curso de novas tecnologias. Como é que você concilia isso na sua cabeça? O maior desafio que a gente vive hoje é a necessidade de você ter capacitação e como isso diverge do tempo necessário para fazê-lo. Não dá para você ter capacidade técnica, teórica ou até mesmo espiritual da noite para o dia. Pra você ter ideia, Dulce, eu me formei em 6 anos na faculdade e passei 9 anos de pós-graduação. Quando eu conto essa história, os meus alunos acham que isso é uma loucura, isso não existe, mas hoje em dia fiz 4 anos de residência, fiz mais 5 anos de mestrado e doutorado. Claro que durante esse período eu trabalhava, pagava minhas contas, né, tinha uma remuneração proporcional, mas bem inferior e bem aquém a que eu tenho hoje. Porém, esse período de
de latência, esse período de educação, de formação, de capacitação, ele não só me trouxe capacitação técnica, mas me trouxe a visão e a possibilidade de estender para além do que a gente vive, por exemplo, regionalmente no Ceará, em Fortaleza. Eu estou falando de um Ceará e Fortaleza dos anos 90, do século passado, né? Onde a gente não tinha ainda a internet como a gente tem hoje. Então, havia uma necessidade muito premente de a gente abrir fronteiras e se capacitar fora do estado, né? Hoje a gente conseguiu trazer para o Ceará uma referência nacional em formação. Hoje a Universidade Federal do Ceará é uma referência. Na minha época a gente tinha necessidade urgente de ir para São Paulo, Rio ou para fora do Brasil. Então esse foi um ponto. Para isso eu precisava ter tempo e eu não podia ter pressa em ter bens. E a austeridade na vida e nas ideias é o elemento chave. É o que eu falo sempre para os meus alunos. A gente vai ter o tempo de ter o carro e a casa ou quaisquer outros bens materiais. A gente tem que procurar equilibrar os 3 patrimônios mais importantes. O intelectual, aí a história dos 9 anos de pós-graduação foi um mega investimento, mas também nós temos o patrimônio afetivo, que é importante e a gente não compra. Família, amigos, amor, mulher, filhos. E o patrimônio material, esse é muito volátil. A gente não pode colocá-lo em primeiro plano. Imagina se eu tivesse pensado logo em ter casa e carro naquela época, eu não teria conseguido passar 9 anos de pós-graduação tentando me capacitar para poder encontrar algo diferente. E essa vontade de trazer algo diferente, trabalhar com algo diferente, de ter uma atividade profissional distinta, foi algo que me motivou desde sempre, né? Desde o interior do Ceará, quando migrei para Fortaleza, e o desafio na época de ser médico. Lembre-se que na época só existia uma faculdade de medicina no estado do Ceará inteiro. Quando eu fiz vestibular, nos anos 90, não existia outra opção. Não é? A gente mudou muito, o Ceará evoluiu muito. Hoje nós temos muitas faculdades de medicina e eu acho que nós temos que ter mais ainda, porque a medicina é uma ciência social, é importante que a gente tenha de fato muitos médicos e que a gente lute contra essa elitização. Bom, fora isso, é importante a gente saber que o pensamento de equilibrar esses 3 patrimônios durante a vida é fundamental. A gente não pode viver só de afeto, né? A gente precisa trabalhar e construir bens materiais, mas a gente, para ter uma solidez e uma estabilidade nesses bens materiais, a gente precisa ter um patrimônio intelectual. Esse que não se vende, esse que não se perde. Que é você que tem que ir lá fazer, né? Eu digo que esse patrimônio intelectual, gostei muito quando você citou do equilíbrio desses 3 pilares, até eu anotei. O intelectual, porque a vida inteira, na sua carreira, você tem que buscar, né? Sim, isso não acaba nunca. Não acaba nunca. Então, você tem que estar ali buscando, porque senão você vai ficando para trás. É o grande diferencial de médicos hoje bem conceituados, que também você pode optar por parar do tempo. Então, tem gente que cansa. E aí é o grande diferencial que a gente vai vendo que vai se destacando alguns profissionais e outros não vão se destacar. Você sabe que nós, desculpe te interromper, nós hoje temos um desafio conceitual. E ele deve ser comum também na sua área, onde as pessoas criam padrões de diferenciação. Padrões que não são sólidos, padrões que não têm referência. Não estou aqui querendo dizer que só se aprende ciência na universidade, não é isso. E nem estou também querendo dizer que só tem valor no mercado o profissional que tem mestrado, doutorado. Não é isso. Mas a gente precisa estar muito atento ao que de fato te capacita, o que de fato te diferencia. Porque hoje o nosso grande desafio na medicina é lidar com as fake news, com as falsas formações, com as falsas especialidades e com as falsas informações. Eu estou falando, Dulce, de profissionais que promovem e que se promovem através de formações de estruturas que não são verdadeiras. E é muito difícil para o cliente, para o paciente, julgar isso. No ano passado parecia ser mais fácil, porque eram poucos profissionais, bastava ser médico. Depois de um tempo, não, precisa ter residência, não, precisa ter uma pós-graduação. E as coisas vão se perdendo porque as verdades elas são reescritas à mercê da necessidade comercial. E a gente está lidando com vidas, com sentimentos, com emoções e com dores. Perfeito. Onde a gente precisa equilibrar o que é o ganho financeiro, porque nós estamos lidando com seres humanos do outro lado. Isso é vil. Hoje é importante que profissionais como você, que lidam com marketing, com informação, estejam atentos. Como qualificar um profissional? Não é só aquele que tem mestrado, doutorado na universidade, não é só isso. Também pode ser isso, mas muito mais do que isso. A maneira como ele trabalha com a ciência, com a verdade, com a evidência científica. Infelizmente, hoje na medicina nós temos muita gente propalando informações que não são baseadas em evidências científicas. E isso vendendo o soro da felicidade, vendendo terapias nutricionais que não têm nenhuma evidência científica, fazem com que as pessoas percam tempo,
percam dinheiro e se tornem mais adoecidas. Você sabe que existe até um termo para isso? Como é? Disease mongering. É um termo americano que fala venda de doenças. Ora, eu invento uma doença, eu invento um padrão, eu invento um tratamento e eu te cobro caro por isso. Entendi. Eu tomo muito cuidado com as falsas promessas e com as falsas informações. Hoje está muito difícil a gente descobrir. Mas existem caminhos práticos. Você pode descobrir nos conselhos, você pode descobrir através do currículo. Eu sei que você, antes de me receber, você me pesquisou. Né? E percebeu que eu tenho uma formação formal. Porque talvez isso seja uma coisa do meu tempo. Existem várias alternativas de formação hoje em dia. Mas a gente tem linhas de conduta que são muito coerentes e que precisam ser seguidas. E eu digo que desses 3 pilares aí, o intelectual hoje é onde a gente tem... Você que é estudante, que está olhando aí, você tem, como o doutor Leonardo falou, você tem que ter muito... Eu recebo, como eu gosto dessa parte de saúde, o tempo inteiro de... O Instagram me entrega, né? Um monte disso, um monte desse que é justamente você falou, da parte dos fake news. O Sim. que é realmente verdade ou não é verdade. Então, é muito interessante a gente, do lado de cá, a gente fazer essa triagem. O afetivo, que é quanto mais novo ele tem que estar naquela corrida dos ratos durante muito tempo, durante algum tempo, né? Isso é uma visão produtivista. Porque na verdade, hoje a gente, não sei se você está lidando isso, que você tem jovens, ele passa você é professor de universidade, você sabe que a gente está vivendo um momento onde os jovens eles já estão querendo ter um estilo de vida. É verdade. E não quer passar por aquele momento que é o skin the game. Eu tenho que aprender, eu tenho que colocar a mão na massa. Eles já querem ter, que aí entra no patrimônio, já querem ter aquele estilo de vida de um médico que já tem anos de estrada, mas ele não quer passar pelo processo. Excelente leitura. Então é interessante que você entenda de que existe um momento em que às vezes eu falo, doutor Leonardo, que equilíbrio não existe. Porque a gente vai ter um momento que o meu intelectual vai estar, então a minha parte financeira vai baixar um pouquinho, mas eu sei que aqui eu estou construindo para construir isso aqui. Eu sei que um momento o afetivo vai ter que ficar um pouco de fora, porque eu vou ter que viajar e fazer uma pós ou um mestrado e me dedicar um pouco mais, eu não vou conseguir viajar junto com minha família e tudo isso. Então a gente tem que buscar existe uma palavra que essa equalização, né? E saber em que momento da sua vida você vai estar destacando um pouco mais aquilo ali. Mas praticamente você está em todos os momentos, tá com esse equilíbrio é um pouco difícil, né? O de que é a corrida dos pratinhos. E a gente vai tendo isso. Doutor Leonardo, hoje olhando para esse cenário da ginecologia mesmo, o que é que realmente diferencia um profissional comum de um especialista que se torna referência, principalmente nessa área mais complexa da endometriose e da dor pélvica? A ginecologia vive uma peculiaridade, enquanto especialidade no Brasil, que é bem diferente do que tem acontecido na Europa, França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Hoje, infelizmente, a ginecologia está muito limitada a uma formação de 3 anos. Parece muito tempo, não é? Mas, na verdade, assim, para você ter ideia, para você fazer urologia, você precisa fazer 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de urologia, 6 anos. Para você fazer cirurgia cardíaca, da mesma forma, para você fazer cardiologia, você precisa fazer 2 anos de clínica médica e 3 anos de cardiologia. A ginecologia ainda está muito aquém dessa visão ampliada, apesar de esses 3 anos estarem totalmente dissociados da formação. Por exemplo, hoje, se você quiser fazer cirurgia minimamente invasiva, se você quiser fazer laparoscopia, você não sai formado nos 3 anos de residência. Entendi. Você precisa fazer mais 1 ou 2 ou 3 anos de especialização. E onde é feita essa especialização? Como existe um tempo oficial de 3 anos, as formações oficiais elas não assumem essa capacitação. E aí criou-se uma oportunidade, eu falo isso num tom irônico, de mercado para hoje um dos maiores negócios que existe, que lida com o jovem, com a medicina, que são os negócios de educação em saúde. Então, proliferou-se uma série de estratégias, de estruturas que vendem a ideia de que vão te conseguir formar um especialista em ginecologia, por exemplo, te dando aulas de final de semana, uma vez por mês, fazendo você assistir especialistas operando, por exemplo. E isso tem vários nomes, né? Fellow, cursos de cirurgia avançada, e é muito complexo para o jovem poder diferenciar o joio do trigo. Tradicionalmente, a residência poderia ter 5 anos, como é nos Estados Unidos,
ou 6 anos, como é na França, que ele passa 3 anos vendo o que a gente vê no Brasil e mais 2 anos, oficialmente, dentro de um programa estruturado, com subsídio federal e do Estado, recebendo uma bolsa para fazer especialização em fertilidade, em obstetrícia, em ultrassom, em laparoscopia. Mas a ginecologia, nesse momento, está vivendo um hiato muito grave. E tem mais. As pessoas que talvez fossem responsáveis por essa mudança, ou seja, que pudessem lutar para a gente aumentar em mais 2 anos e oficializar e dar esse acolhimento para o residente que se forma e poder ele fazer uma prova para endoscopia ou para ultrassom, são as pessoas que estão promovendo os cursos. Então, existe um conflito de interesse muito grave e eu não sei como é que esse nó vai ser desatado. Por exemplo, hoje em dia, na Universidade Federal do Ceará, nós temos 2 vagas para endoscopia ginecológica, que é a especialidade que vai capacitar o residente, o ginecologista já especialista a fazer laparoscopia ou robótica. Nós temos 50 GOs se formando. Então, é muito desproporcional, não há espaço para isso. Nós temos mais 2 vagas no estado, são 4 vagas no Ceará. No Brasil existem pouquíssimas vagas. Então, olha só, a ginecologia ela está demandando ser enxergada como uma especialidade séria. Mas olha, Dulce, infelizmente a saúde da mulher está sempre no final da prateleira, é sempre a última opção. Hoje em dia você não admite que um urologista vá fazer urologia tendo feito só cirurgia geral. Mas você quer que um gineco faça 3 anos de ginecologia e já saiba fazer cirurgia avançada. Impossível. Então, qual seria a orientação? É muito importante que aquela pessoa que termina a ginecologia e pensa em fazer ultrassom de alta complexidade, trabalhar com obstetrícia, sexualidade ou endoscopia ginecológica, procure se informar de onde, de fato, as formações sérias acontecem. Porque existe um mercado gigantesco, milionário hoje, se aproveitando. E a educação em saúde hoje é um negócio que rende muito. Não é à toa que existem tantas escolas. Mas, para além das escolas médicas, também tem escolas de pós-graduação. E pós-graduação, para você pôr a mão na massa, aprender a operar de fato, é diferente de uma pós-graduação com aulas expositivas, onde você vai só ouvir o conteúdo. E hoje esse é o nosso grande desafio, é a gente ter, de fato, no mercado, profissionais que se formem com a capacidade real de operar, de cuidar. E mais ainda, com a formação estruturada no SUS, estruturada na atenção básica de saúde, estruturada na atenção social, com a empatia, com sensibilidade, e que não enxerguem o ser humano, a mulher, somente como uma oportunidade de negócio. E aí a gente está falando de, mais uma vez, de pessoas que a gente está vivendo no mundo, flash. Existe uma grande demanda, não sei se você... Vamos debater. Existe uma grande demanda de pessoas querendo fazer medicina pelo posicionamento financeiro. Eu quero ser médico, eu quero que meu filho seja médico, porque hoje a gente está vivendo. Então, existem também grandes pessoas querendo se formar na medicina, mas não esperando o tempo de maturidade também de esperar passar por todo esse processo. Hoje o jovem, ele quer, que estou falando já do autônomo, do empreendedor, que é um médico, quando ele quer ter o dinheiro dele. Então ele quer se formar e o mais rápido possível ele quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro. Como é que você fala com isso na visão dos seus alunos? Você fala sobre essa parte da medicina, de que ela existe um tempo, que você tem que realmente investir, que lá na frente... Eu tenho sempre muito cuidado para não ter um comportamento que na nossa época a gente chamava de cafona. Né, de estar sempre falando que a geração atual é uma geração que falha, que não sabe fazer, que na minha época que era bom. Não, eu costumo dizer que na minha época era muito ruim. Eu vivi uma formação médica que não tinha internet, a gente não tinha acesso aos livros, eram caríssimos. Minha filha hoje, ela usa um tablet e ela baixa todos os livros em PDF. Então, o acesso à informação é muito maior hoje em dia. Então, hoje é muito melhor. Essa geração ela tem a capacidade de coletar informações, de estudar, e ela corresponde, ela dá uma resposta hoje muito maior do que a minha geração deu. Então, primeira coisa é a gente não cair na armadilha de achar que essa geração é uma geração ruim. Fala, absolutamente. Essa geração é a geração que ela tem acesso à informação, então ela sabe o outro lado. Na minha época, eu não sabia muito bem como vivia um médico bem-sucedido. Hoje eu vejo no Instagram e eu sei como é. E esse municiamento do que você falou agora 2 vezes, né? Da geração que tem pressa, da geração que quer ganhar logo dinheiro, essa geração ela está sendo municiada por um ambiente de informação e de fantasia também. Então, essa geração ela também é vítima, como as pessoas são vítimas de um mercado de mídias sociais,
de um mercado da beleza, você é mulher. Você deve sofrer muito com a pressão do corpo, da magreza, do cabelo e da eterna juventude. E nós sabemos que é o grande vilão desse mercado. Então, quem municia as neuroses, os medos da sua imagem feminina, quem municia essa visão extremamente materialista do recém-formado, em medicina você usou o exemplo, é um mundo de marketing e mídia digital que vende o sucesso imediato. Tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro. Por exemplo, hoje em dia, você sabia que a residência médica, que são esses anos de especialização, que ele passa o dia inteiro, a semana inteira trabalhando, manhã e tarde, a residência médica, infelizmente, para alguns é vista como uma perda de tempo, como um momento de exploração. Ah, não, eu faço um curso de especialização ali uma vez por mês, faço a prova de título e me torno especialista do mesmo jeito. Se eu falo para você que nem é médica, desse jeito você vai, claro que não, doutor Léo. Como é que você vai comparar alguém que passou 3 anos, de segunda a sábado, dando plantão, estudando, se capacitando, vai ser igual uma pessoa que uma vez por mês faz um curso de especialização? Não faz sentido. Não faz sentido. Não é? Mas esse discurso, por que esse discurso é lido como coerente, como correto? Então, quem é que está municiando esse jovem? Quem é que está fornecendo para ele? Certamente é a nossa geração. Porque quem gerencia essas informações não são os próprios jovens. Verdade. Quem está gerenciando essa formação é a nossa geração, que está criticando o jovem, que está tomando essa atitude. Então, é importante que a gente tenha um autoconhecimento, uma leitura do que está se fazendo. É importante conversar. E por isso que vem o acolhimento. Por isso que eu acredito muito e sou muito otimista, Dulce, com a educação. A educação salva, a educação transforma. Hoje, por exemplo, nós temos um ITA aqui em Fortaleza. Quando é que eu imaginava, quando eu era jovem, que o Ceará ia ter ITA? Nós vivemos uma realidade sudestinizada, onde todo o poder, todo o conhecimento era no Sudeste. E hoje a gente consegue ver que no Ceará nós temos várias faculdades de medicina. Tem pessoas que vêm para cá por conta do Enem. Nós temos alunos de fora do estado, isso é incrível. Verdade. Quando eu era jovem, a gente sofria preconceito pelo nosso sotaque por ser nordestino. Então, hoje nós temos uma realidade muito melhor. O que nós precisamos é acolher esses jovens, é dar ouvidos a eles e tentar entender o porquê dessa pressa, o porquê dessa vontade. Porque é muito difícil você ver no Instagram uma imagem de sucesso e você não querer repeti-la. Mas como adaptar isso de uma forma ética, coerente, estruturada e afetiva? Eu estava vendo aqui, procurando uma frase que eu estou escutando muito de algumas pessoas, dizendo assim, o conhecido vence o melhor. E aí se cabe. As pessoas querem criar, querem falar, às vezes não tem a experiência, mas vai para a internet. Hoje a gente tem um canal de comunicação que é de gratuito, né? A gente tem entre aspas, uma TV aí, uma TV que é gratuita, só você pegar um microfone, falar alguma coisa e se aquilo ali viralizar de uma forma muito rápida, então o conhecido vence o melhor. Até que o melhor se torne conhecido. Por isso que é muito importante, doutor Leonardo, a sua experiência, a sua vivência, a sua ética profissional, a gente falar cada vez mais. A gente tem que entender de que por trás de um grande médico tem que ter realmente o ético lá, entender o processo, entender que tem uma saúde, entender que tem uma responsabilidade de milhões de pessoas que vão estar te olhando e que responsabilidade é aquela que você está ali e colocando aquela sua ideia que você não tem conhecimento. Você pegou de alguém que viu que viralizou, vem lá, falou e você às vezes se torna um médico conhecido. Então eu digo que o mundo ele é muito cíclico. Nós estamos vivendo essa era onde esses negocinhos aqui estão influenciando muito. E se a gente não tivesse essa crítica, autocrítica de entender o que é que eu quero absorver na minha cabeça e o que é que eu não quero, a gente vai se tornar pessoas doentes, né? Querendo só copiar. Mas nós estamos adoecidos, né? A gente está vivendo ainda uma fase de entendimento de como lidar com essas tecnologias e com esse mundo de informação. Imagina, na Idade Média, quando surgiu a imprensa, quando as pessoas que só passavam conhecimento pela oralidade, né, através dos discursos, começaram a passá-lo através de documentos impressos que eram distribuídos. Foi uma grande revolução. Imagina quando surgiu o rádio, no começo do século passado, que as pessoas estavam do outro lado do Oceano Atlântico e faziam um discurso que a gente conseguiu ouvir. Claro, guardadas as devidas proporções, não estou querendo dizer que é a mesma coisa, porque não é. Nós estamos vivendo uma das maiores revoluções, e é porque a gente não está falando de inteligência artificial, não é? Que é uma estratégia que a gente usa muito, que, por exemplo, na China tem se usado muito a inteligência artificial
para substituir muitas atividades, inclusive médicas, que são repetitivas. Ou seja, onde isso vai chegar? Nós estamos ainda num momento embrionário dessas tecnologias. Nós não sabemos como lidar ainda com as redes sociais. Nós ainda não temos regulamentação sobre fake news. Nós sabemos que países, que democracias são destruídas, estão sendo destruídas por conta do uso indiscriminado e vilipendiado das informações. E nós somos vítimas disso. Nós vivemos 4 anos de pandemia, nós vivemos 3 anos de pandemia e nós sabemos do que eu estou falando, onde as mentiras foram propagadas, o sarampo está voltando porque as pessoas não querem se vacinar, porque existem informações incorretas, inverídicas, sendo passadas através de vias que a gente não consegue gerenciar. Então, calma, né? A gente vai aprender. A gente está aprendendo a conversar pela internet, a gente está aprendendo... Você lembra do SMS? Você lembra do Skype, né? Parece coisa da pedra, e foi um dia desse. A gente passou por tudo isso, Passou por tudo isso. E a nossa geração, eu acho que você deve ter a minha idade, mais ou menos, a nossa geração viveu a transição pré-internet e pós. E nós sentimos, mas imagina a geração que nunca viveu no mundo sem internet. Analógico. Como essa geração vai enxergar isso? Então a gente precisa ter muita empatia, acolher esse jovem, trazê-lo para o nosso lado, sem querer apontar um dedo, sem querer dizer como deve ser feito, porque nós não sabemos. E ele está vivendo um mundo diferente do nosso. A gente não pode trazer nossas verdades. Eu não posso obrigar, entre aspas, um aluno meu a fazer mestrado, doutorado, porque eu acho que esse é o único caminho. Não é. Esse é um dos caminhos. Ele não precisa seguir esse caminho para ser tão bom. Mas existem outros caminhos muito ruins que ele precisa estar atento, que ele precisa combater. E, sobretudo, a gente está vivendo uma época ainda de muita exaltação ao produtivismo. Você falou de ganhar, vencer. Veja que o nosso discurso ele está sempre moldado sobre uma métrica competitiva, de disputa e não de partilha. Na educação, a gente ainda vive muito por conta das provas dos vestibulares, do Enem, uma métrica onde você mede o conhecimento e o saber. Para ser médico, Dulce, não adianta você tirar 10 nas provas. Eu tenho que avaliar meu aluno se ele é humano, se ele acolhe, se ele ouve. Como é que eu avalio isso? Como é que você imagina que um professor de medicina avalia se o seu aluno é empático? Se o seu aluno consegue enxergar, consegue ouvir? É dificílimo, esse é o nosso maior desafio. E se você avalia, como é que você vai dar esse retorno e explicar para ele que ele deve melhorar ou que não? E as pessoas acabam se limitando a disputa métrica pura e simples de provas, de concursos. E a gente tem outras métricas também, você sabe. Qual é o conceito de um médico bem-sucedido? É aquele que tem determinado bem, determinado carro, determinado imóvel, mas não se mede a humanidade e a empatia. Entendi. E como é que eu vou ensinar isso para meus alunos? Grande desafio. E esse desafio ainda é muito maior. Se você quer falar qual é o maior desafio para esse próximo milênio, é o desafio de ensinar e partilhar empatia. Empatia. Exatamente. E o cuidado, estar do lado do outro, enxergar que nós somos seres humanos que temos direitos iguais. Combate à homofobia, o respeito às diferenças. Nós sabemos que hoje, melhor do que no século passado, hoje nós entendemos que a sexualidade é um espectro, não existe só homem e mulher. Não mesmo. Existe uma diversidade gigantesca de sexualidade, de expressão da sexualidade, assim como existe uma diversidade gigantesca do que é bom, do que é ruim, do que é o que é. Hoje, por exemplo, eu sou médico que não dou plantão à noite, não trabalho no final de semana, e eu acho que a meta é você trabalhar menos, ganhar o suficiente para viver bem, para trabalhar o patrimônio afetivo, para trabalhar o patrimônio intelectual. Porque o patrimônio material ele tem que ter um limite. A gente vive um mundo do produtivismo que é o contrário, onde o patrimônio material não tem limite, porque sempre vai ter um carro melhor, uma casa melhor, uma viagem melhor. Então, essa lógica perversa deve ser revista. Nós não nascemos para produzir, nós nascemos para amar, para curtir, para beijar, para aproveitar a vida, para ouvir música, Leonardo, poesia. Vou ter que lhe chamar para o meu outro podcast. Você sabia que eu tenho uma banda? Sobre finanças. Jura? Que eu toco na banda. Nós somos médicos, nos juntamos na pandemia. Todo mundo deprimido, triste. A gente juntou, fez uma banda Rebento, de um coletivo de médicos progressistas, coletivo Rebento. E nessa banda eu toco baixo, a gente já fez vários shows em Fortaleza, todos são médicos e alguns são professores, inclusive. Olha que surpresa aqui. Quem diria que chegando aqui nesse podcast agora no final iria descobrir que o doutor Leonardo Bezerra tem uma banda. Qual é o seu papel na banda? A banda Rebento. Eu sou baixista e também sou produtor. Eu que agencio os shows, eu que organizo as apresentações. E para a gente foi revolucionário. Nós,
como sequela da pandemia, né? Todos nós sofremos muito. Nós trabalhamos essa unidade e hoje nós temos, além de um hobby, uma união de pessoas que pensam culturalmente. A gente já pensou, Dulce, a gente se reunir preocupado com o repertório, preocupado com as notas musicais. Isso é revolucionário. Verdade. Porque isso trabalha no nosso cérebro sinapses e conexões que o trabalho repetitivo não traz. E faz com que você valorize outras coisas da vida. E esse é o ponto. Porque... Eu tô falando muito, né, Dulce? Não, desculpa. eu tô só vou finalizar com o que você falou dos 3 pilares. Pode falar. Sabe o que eu falo pro jovem? Quando eu tinha 20 e poucos anos, o meu sonho era ser um cirurgião bem-sucedido, um professor universitário pesquisador. E aí eu achava que eu enxergava o meu destino como uma grande montanha a subir. E a gente acha que quando chega nessa montanha, no topo, a gente encontra uma grande planície onde tudo se mantém. Mas não é assim. Essa montanha, quando você sobe, ela vai descer, porque nós somos mortais, nós envelhecemos. A minha capacidade de trabalhar como cirurgião ela é limitada fisicamente pelo meu corpo. E essa percepção da nossa finitude e da nossa limitação no que nós fazemos, nós estamos hoje. Eu estou hoje professor, eu estou hoje cirurgião. Será que eu vou conseguir estar cirurgião aos 80 anos? Eu espero viver 100 anos. Mas certamente eu não vou conseguir ficar 4, 6 horas em pé aos 80 anos. E trabalhar essa estratégia de vida como um contínuo, sabe? Reconhecer que nós não seremos eternamente presidentes, coordenadores, administradores, gestores, advogados. A gente vai ter um tempo na nossa vida para isso. E esse preparo está diretamente ligado ao patrimônio afetivo. Se você não construir o seu patrimônio afetivo, a sua casa das emoções para morar, o seu carro dos sentimentos para dirigir, com quem você vai dividir isso? Quem vai cuidar de você e quem você vai cuidar? Doutor Leonardo, que aula, viu? Que aula. Eu estou aqui voltando, escrevendo aqui que a gente tem que ter o episódio 2 com o doutor Leonardo para a gente destrinchar um pouco mais disso, porque... A gente conduziu para uma coisa que não estava nem nos nossos planos, que é justamente falar sobre isso, sobre a essência do que é que a gente veio para a humanidade. A gente trabalha para quê? É para isso. Sim. É para a gente ter essa nossa essência de família, de afetividade, o que é que a gente está construindo e não só viver para trabalhar, para pagar a conta e tudo isso. Isso, porque se a gente tiver uma métrica do material, essa métrica ela é infinita. Se você acha que para você ser um médico bem-sucedido, você precisa ter determinados bens, vai ter sempre alguém que vai ter muito mais bens do que você. Eita, isso foi uma grande lição. Mas isso é infinito. Isso é uma grande lição. A gente tem uma coisa aqui que fica muito claro, é que depois dessa nossa conversa, né, que medicina de essência ela não é construída só com conhecimento técnico. Ela tem uma visão mais consistente, mais compromissada com a evolução, com o seu bem-estar, para entender até onde eu devo me encher de coisas para pagar e saber equilibrar, como você falou, é a nossa vida. Isso parece em cada detalhe da sua trajetória, doutor Leonardo. É muito interessante quando você fala isso, porque foi muito gostoso esse episódio com você, porque levou para esse lado humano. Doutor Leonardo Bezerra, muito obrigado. Mas a culpa é sua. A gente vai conduzindo, né? A gente vai conduzindo. Porque, na verdade, essa troca de energias, Dulce, ela, apesar de ser invisível, como é que a gente acredita no celular, no satélite, não acredita nisso, né? Impossível não acreditar em troca de energias, é impossível não acreditar que existe uma interação que vai além da matéria, né? O que acontece, na verdade, é que existem demandas, necessidades, experiências, vivências que são expressas no que a gente fala, no que a gente sente, como a gente vê, E essa condução, ela foi levada por você. E é exatamente isso. Eu estou estudando um pouco sobre física quântica e estou me encantando sobre isso. Está vendo como não é à toa? Não é à toa. Adivinha aí. Doutor Leonardo, muito obrigado por essa troca. Foi uma verdadeira aula, realmente, de vida, não só de empreendedorismo, não só de professor e não só da profissão médica, tá? Gente, esse episódio aqui, se ele fez sentido para você, principalmente se você é médico ou está nessa área da saúde, compartilhe esse conteúdo com mais 5, 6, 7 pessoas que você acha que precisa ouvir isso, entender dessa essência, porque quando a gente transborda a nível profissional, a gente eleva ainda mais todo esse nível da medicina, da nossa vida como pessoa. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem um novo episódio com quem realmente faz acontecer. Esse foi o nosso Fala Doc com o doutor Leonardo Bezerra. Queria deixar que você deixasse aqui o seu @, onde é que as pessoas podem te encontrar, doutor Bezerra? Tá, as pessoas podem me encontrar na Universidade Federal do Ceará, sim, eu sou professor, mas também no Instagram, no @doutor Leonardo Bezerra, gineco.
é onde a gente compartilha uma série de informações técnicas baseadas na evidência científica, orientações, traga um pouquinho também da trajetória cultural e artística. De vez em quando a gente traz um pouquinho da banda e as pessoas adoram ver isso, né? A história pessoal da gente. Eu mesmo já vou participar, no próximo show eu estarei presente. Meu querido, Obrigado, muito obrigada. Eu que agradeço por muito. Por você ter participado do nosso Fala Doc. E aqui a gente encerra mais um Fala Doc.